meu nome é Rafael Meyer, eu sou diretor de operações da Englobal e hoje nós vamos falar sobre a importância e os aspectos estratégicos da logística na cadeia da construção civil. E para falar sobre esse assunto, eu trouxe aqui um convidado muito especial, meu xará, Rafael Damin, da Roga. Muito bem-vindo, Rafael. Rafael, muito obrigado. Sou Rafael Damin, gerente de logística da Roga. Agradeço pelo convite e vamos bater um papo bem bacana sobre logística na construção civil. Fechado, Rafa. Obrigado aí pela presença. Estamos muito contentes aí com a tua possibilidade de troca nesse assunto que é tão amplo, que a gente tem bastante para conversar. Mas antes da gente entrar direto no assunto, eu queria entender um pouco da tua trajetória. Claro. Como que tu chegou a esse cargo, né? O que te levou para a logística hoje, de um setor, de um segmento tão importante para a economia, né? Numa empresa tão relevante. Qual a tua trajetória? Como é que foi o teu caminho até chegar? Claro. Vamos lá. Quando eu falo da minha experiência industrial, eu comecei como analista de gestão de demanda na Caesar, né? Lá que começou a minha carreira dentro da indústria, onde eu me vi envolto pela logística e esse negócio da indústria por si só, né? Só que daí, hoje, com mais experiência, eu vejo que começou um pouquinho antes, quando eu trabalhava em navios de cruzeiro. Eu fui tripulante de navio, Que massa. né? E trabalhava nos bares do navio. E quando tu fala em barco, o que tem a ver barco com logística? O navio é um hotel, né? Então tu tem que ter os insumos, tu tem que ter bebida, tu tem que ter bebida gelada, tu tem que ter um bar aberto para servir 3, 4, 5 mil passageiros. Como é que tu faz isso? Então ali começou essa parte de logística, né? Eu e a equipe era responsável por um bar. Então de manhã tu já tinha que abastecer com bebida gelada, com os insumos para os drinks. 8 horas da manhã abria o bar da piscina, e ali começava, o pessoal chegando, fazendo drink, saindo bebida, e ficava até o final do dia. Então como é que tu faz isso funcionar de uma maneira organizada e que funcione, né? Então hoje eu olho para trás e vejo que ali começou um pouquinho dessa veia de logística. Que massa. Né? Então, aí eu trabalhei por 3 anos nessa função de tripulante, né? Depois eu vim para o Brasil, conheci a minha esposa e falei, chega dessa vida de navio, vou começar a entrar numa vida mais, posso dizer, mais, como é que eu posso falar? Uma vida mais, que vida de tripulante é muito tribulada, Sim. Viagem, tudo uma hora enche o saco. Mais isso, conforme, né? uma vida uma vida mais essas 4 linhas, Sim, né? sim. Aí, Mais previsível. mais previsível, exatamente, essa é a palavra, mais previsível, né? Aí eu fui fazer a faculdade, fiz faculdade de gestão financeira na Univille, né? E naquele mesmo momento eu consegui a oportunidade de analista de planejamento de demanda na Caesar, né? E o que faz um analista de planejamento, né? Tu pega dados de consumo, de vendas, o que não foi vendido, o que foi vendido, e começa a projetar para os próximos meses o que a fábrica precisa produzir. E é um trabalho difícil, porque uma coisa é certa, tu vai errar. O teu objetivo eu tenho que errar o menos possível. E fazendo menos, deixando o estoque cada vez menor e com maior giro. Então, era uma empresa que produzia 8 mil itens diferentes, né? Então, como é que tu planeja a demanda disso tudo? Era um trabalho bem desafiador, né? Graças a Deus eu tinha uma equipe boa, meu gestor era muito bom e ajudou a gente a desenvolver bastante, né? Em 2018, eu casei e tanto eu quanto a minha esposa sentimos aquela coceirinha de vamos morar fora, vamos ter uma oportunidade diferente. Eu senti que eu já tinha bastante expertise no que eu fazia, então a gente decidiu se aventurar no Canadá. Bacana. Então em 2018 a gente foi morar no Canadá e chegando lá eu fui trabalhar na IMAX Corporation, que é uma empresa que é dona dos cinemas IMAX ao redor do mundo, né? Ela faz aquelas câmeras para os filmes do Avengers, por exemplo, filmes do Tarantino. É um negócio espetacular. A sede deles ficava ali uma cidade do lado de Toronto. Então foi um sonho trabalhar nessa empresa. Alta tecnologia, com filmes, que é algo que eu sou apaixonado, né? Que legal. Então foi a realização de um sonho. Fiquei aproximadamente 3 anos ali, até a pandemia, em 2020, né? Aí quando veio a pandemia, a receita da IMAX vem exclusivamente de ingressos que eles vendem para os cinemas. O cinema na Ásia fechou em janeiro daquele ano, fevereiro fechou a Europa e Estados Unidos, e março deu aquele shutdown, né? Fechou tudo. E como é que faz?
Aí eles tentaram segurar por um pouco mais de tempo, mas em abril daquele ano houve cortes de empregos e eu acabei Como a saindo. maioria das empresas no mundo, né? A gente teve essa fase aí que foi realmente, os layoffs foram absurdos, Gigantes, né? né? Em várias empresas. Tá? E nessa IMEX, só voltando nesse ponto ainda, antes de tu avançar, como que foi essa mudança de cenário de trabalho, né? De cultura aqui, tu antes da Caesar, uma empresa regional. Para quem não conhece, a Caesar é aqui de Joinville, né? Uma empresa com bastante tempo, bastante cultura, uma cultura forte Sim, alemã, né? exato. Muito presente. E aí a mudança para uma indústria em um outro segmento, com uma cultura totalmente diferente, uma cultura global, né? Exato. Mas pensando dessa forma. E tu já tinha, eu acho que a questão do cruzeiro deve ter te ajudado muito nesse mindset também, né? Exato. Mas como que foi essa mudança de trabalho, de fato, assim, do dia a dia, das demandas, das entregas, de uma empresa aqui, com esses desafios que você tinha, para essa empresa global? Eu consegui uma oportunidade lá na mesma área, como planejador de produção. Então, basicamente, as coisas que eu via aqui na empresa do Brasil, eu via lá também, né? Uhum. E o que mais me chamou a atenção é que aqui no Brasil, tu precisa meio que jogar nas 11. Tu tem que entregar um relatório, tu tem que buscar informação aqui, tu tem que fazer uma macro aqui, tu tem que gerar os dados para tu fazer análise, para tu entregar um resultado. Uhum. Lá fora, as coisas são mais mastigadas, né? Tu tem que só fazer o relatório, o dado está aqui, faça análise e apresente o resultado, né? Entendi. Então, eu senti essa diferença. E quando saí um pouquinho do escopo, eu via que os meus colegas de trabalho, eles meio que ficavam meio perdidos, né? Não sabia para onde correr. Uhum. Mas a gente, como é brasileiro e Já acaba se virando, está no sangue, né? Uhum. Então eu consegui superar bem os desafios, né? Bacana. E eu, como tu disse, né? É uma outra cultura. É uma cultura de tecnologia, né? Onde tu respira inovação. O escritório era diferente. No escritório da IMEX, propriamente dito, né? Ela tinha pôster de filmes espalhados pelo escritório grande, né? Tinha um cinema, que era o cinema mais high-tech que eles tinham no mundo, era lá. Porque lá Era que eles vitrine, faziam, né? Era uma vitrine, né? Lá que eles levavam os futuros compradores de cinema, né? Para apresentar alguns filmes, apresentar a tecnologia em si, né? Então era um negócio bem bacana de fazer. Que bacana. Né? Não sei se você pode falar não, mas a coisa que mais me impactou é que o pessoal lá não escovava o dente depois do almoço. Aí chegava só eu no banheiro escovando o dente e o pessoal me olhando. Pô, mas no Brasil a gente fazia isso, né? Cara, não que eles não escovassem, mas na hora do almoço eles não tinham esse hábito. É cultural, né? Cultural. Mas isso também faz parte do choque cultural, né? E bem isso. Você ter isso é pequeno, se a gente vê, mas o que reflete essas pequenas diferenças no dia a dia vai de fato impactar no trabalho, né? De alguma forma, né? Porque É bem isso. tu vê que já existem diferenças desde isso, imagina no restante, né? É bem isso. E mesmo assim faz muito sentido, porque a gente trabalha aqui com China, cara, isso faz... Quando a gente fala sobre isso, fala sobre clientes que vão com a gente em feiras e tudo mais, a conversa que mais acontece é porque é o que a gente percebe de cara, né? De cara, exato. A cultura das pessoas, né? O que são as pessoas, o que elas fazem de diferente da gente. Eu acho que faz muito sentido mesmo. É. E algo que eu vi lá que era... Que eu via no emprego anterior, mas eu que eu vi lá com mais... uma percepção melhor, era o entrosamento de todas as áreas. Lá havia um SNOP forte, com os gerentes de todas as áreas, né? E eu lembro de um caso que nós estávamos planejando a exibição do Festival de Cannes de 2020. Uhum. Então lá em 2019 a gente já estava vendo isso, vendo todos os detalhes, todos os passos. E quando tu fala que tu tá no Canadá e tu vai fazer um cinema em Cannes, lá lado do Mediterrâneo, tu pensa, é simples, bota as coisas no navio, chega lá, monta e tal. Mas não, tudo mais complexo. Por exemplo, não sei se é essa palavra, mas aquela lona da tela, ela não vai de navio. É muito mais caro levar de navio do que de avião. Então tem que ir de avião. E elas são metros de comprimento, né? Então tu imagina o trabalho para fazer um negócio desse, né? E é o maior festival do mundo, então é a responsa, né? Imagina. O mundo todo tá olhando lá. A marca também por estar oferecendo isso lá, né? Essa experiência.
Então a parte logística para fazer isso tem que ser Nos mínimos detalhes. a melhor do mundo. E assim, né? o festival começa dia tal e termina dia tal, Aham. tem que chegar todo o material Não para tem aquela como data. não Não chegar. existe, não existe opção. possibilidade. Então, e era um evento assim gigantesco, mas o pessoal já agia com naturalidade, porque estava no sangue aquele negócio de prazo, de fazer acontecer, Já porque era estava todo rotina. mundo integrado. Aham. Surgiu um problema, o pessoal já identificava um bom tempo antes, né? Então, lá me deu essa percepção do quão importante é tu integrar todas as áreas no mesmo objetivo e deixar claro com todo mundo, né? O que nós temos que fazer, esse é o prazo, e os problemas falem agora. Não deixa chegar perto do prazo para dizer, ó, agora não vai dar, né? Muito bom. Então, foi uma escola gigante. Eu lembro que até janeiro de 2020 a gente estava tratando do festival. Aí, Sim. Aí não deu, né? em março daquele ano Já se cortou, mas sim, o plano continua, né? Continua Exato. Até não dá. até não dá mais. Exato. Entendi. Aí foi isso. E depois, cara, da depois- IMAX, o que... Aí na IMAX eu saí lá em abril de 2020, né, e tirei um ano sabático Aham. para realinhar a rota da minha carreira e tal, mas eu sabia que o segmento industrial e mais voltado para logística é o que eu gostava, é o que eu sabia fazer, né? Bacana. Aí naquele ano eu recebi uma ligação do diretor da Roga, o Alessandro. Ele já havia sido meu diretor na Caesar, né? Aham. Então ele sabia o que tinha acontecido e fez uma proposta. Rafael, o mercado imobiliário no Brasil tá aquecido, Aham. a Roga tá indo muito bem e a gente quer desenvolver uma área de logística. Eu gostaria que você viesse aqui para iniciar esse projeto, esse setor, né? Eu aceitei o convite, né? Aí em novembro de 2020 eu iniciei na Roga para criar o setor de logística, né? E quando eu falo em logística na construção, era um negócio novo. O que a logística vai fazer, né? E eu digo, foi um desafio grande e ainda é hoje, porque tem muita coisa acontecendo o tempo todo, né? E ao mesmo tempo, E ao né? mesmo tempo, e tu não tem braço para tudo, então tu tem que escolher as batalhas. Naquela época era difícil porque eu não conhecia o segmento de construção, mas eu sabia que a gente tinha um prazo para entregar um empreendimento e eu sabia que a gente devia fazer todos os alinhamentos possíveis, fazer o negócio acontecer até aquela data, né? Então eu já tinha isso na A minha essência essência. já Exato, existia, exato, né? exato. Então, no fim, era só entender o processo, entender o E ver como é que as peças se ramo, encaixam. né? O segmento, mas era até o que a gente falou um pouco nos bastidores, né? Os desafios são similares, né? Similares. Em vários segmentos. Né? Exato. E quando fala em logística, né, independente do segmento, eu olho de uma forma como um projeto, né, que ele vai começar em tal data e tem que ter os insumos para aquela data, para o processo acontecer, encerra seu projeto e segue sua vida. O projeto pode ser contínuo, pode ser uma linha industrial, né, Uhum. mas que é abastecido por insumos, os insumos têm que chegar na hora correta, a quantidade certa, né, e por aí segue. Então, hoje eu vejo com todos os desafios que a gente passou, e hoje eu digo que a gente está bem estruturado na logística da Roga, né? Nossa. Hoje, dentro do meu time, eu tenho 4 áreas, né? Uma delas é voltada para gestão de estoque, no todo, né? Construção civil, você sabe como é que é. Quanto mais estoque, mais dinheiro parado, e a gente tem que sempre fazer que o material chegue no momento correto, porque na construção o ambiente é mais hostil, né? Sim. Tem interferência do tempo, espaço é reduzido, então como é que tu faz para o material chegar no momento correto da aplicação? Então eu tenho uma área voltada para isso, né, que faz inventários também, tentando deixar as coisas cada vez mais redondinhas. Eu tenho uma área de transportes, focada em logística vertical e horizontal, né, e é onde a gente economiza muito dinheiro. Por quê? Transporte é custo, né, então tu tem que tornar ele cada vez mais ágil para tu reduzir cada vez mais os custos, né? Então, é onde a gente consegue trazer uma boa redução de custos para a empresa. A terceira área que eu tenho, eu chamo de intralogística, que é onde eu tenho um especialista mergulhado na rotina da obra, né? Ele tá com ela desde quando ela vai começar. Então ele já ajuda a dar insights de como fazer o canteiro da melhor maneira, como ser mais inteligente, como ser mais prático, né? Já antecipar algumas coisas que deram errado em outros, que foram mais difíceis em outros empreendimentos. Então para começar cada vez de uma maneira mais fácil, né? A obra começa a andar, a gente está monitorando os processos e na parte de finalização também. Então essa área fica pegando os insights, né? E multiplicando nas obras novas, para a gente cada vez fazer de um jeito mais leve, mais ágil para todo mundo, né? E a quarta área que eu tenho é mais voltada para projetos, né? Na logística, como a gente engloba vários aspectos da construção civil, o tempo todo surge
alguma dificuldade, algum processo que não está bem desenhado, né? Que a gente precisa redesenhar, aplicar mais inteligência e agilidade e entregar um resultado melhor, né? Então, Excelente. na Roga hoje, a logística ocupa esse espaço dentro da empresa, né? Muito bacana. E é legal ver também o quanto que as experiências que você teve convergiram para lidar com esse desafio, né? Hoje, se tu puder compartilhar e apresentar um pouco a Roga para a gente, quais os números que a gente tem trabalhado, para até, eu sei que talvez muitas pessoas da nossa audiência, que é da nossa região aqui, conhecem, mas talvez não tenham a noção do quanto que a gente está falando, qual que é o tamanho que a gente está lidando para que a logística tenha esse papel tão estratégico na entrega dessa obra. Claro. A Roga é uma construtora incorporadora nascida aqui em Joinville. Ela vai fazer 19 anos esse ano. Já foram mais de 15 mil apartamentos entregues, né? A gente fala que foram 15 mil famílias atendidas, né? Legal. A gente atua em 7 cidades: Itapoá, Joinville, Jaraguá, Barra Velha, Penha, Pissarras e agora Itajaí, né? Que é um novo mercado que a gente está entrando esse ano. A gente tem 2 linhas de produto, uma chamada Prime, que são projetos exclusivos, né? Geralmente frente mar, e a linha Easy, que são projetos mais padronizados e bem competitivos. Então são as 2 linhas de produto que a Roga trabalha nessas 7 cidades. Hoje nós temos mais de 5 mil apartamentos sendo produzidos, né? E o nosso land bank hoje é de mais de 8 bilhões de reais. Ou seja, nós temos terreno dentro de casa para os próximos 5, 6 anos para a gente produzir e vender, né? Nosso VGV atual está em torno de 1 bilhão e 100 por ano. Que bacana. Né? São números bastante expressivos, ainda mais sendo uma empresa mais regional, né? Focado na região, já dá para entender o quanto que a logística pesa agora para esse grupo, né? O que isso de fato impacta e por que ter uma logística estratégica faz a diferença para a vida de vocês hoje, né? Para a vida, né? Para o dia a dia e para o trabalho de vocês hoje. Exato, como a empresa está bem grande, então a logística atua como para trazer agilidade e reduzir custos. Então cada ponto percentual que tu economiza numa tarefa, tu multiplica por 26 canteiros, teu retorno é gigantesco, né? Então isso traz competitividade também, né? Competitividade, então, reduz prazo de obra, torna a vida do pessoal que está lá no canteiro mais fácil, né? Perfeito. Porque a gente está no escritório hoje, né? E a gente sempre pensa no colaborador que está lá no canteiro, né? No sol, chuva. Então, o cara tá cheio de desafio. E eu também tô, mas como é que eu deixo o dia dele mais fácil? Porque o que importa é que a gente faça juntos o empreendimento e chegue no prazo do cliente e ele esteja pronto para o cliente receber, né? Perfeito. Porque a Roga vende na planta o empreendimento. Então, você vai comprar hoje um empreendimento. Hoje eu vou lançar um empreendimento, né? Por exemplo, eu vou começar a produzir daqui a 1 ano. Então já estou vendendo. Tu comprou um apartamento e nesse momento só tem o terreno lá ainda, né? Sim. Nosso tapume e tudo. Então, até ficar pronto vai mais uns 3 anos. Então o cliente está naquela ansiedade de receber o produto pronto. Então a gente religiosamente respeita o prazo, a gente faz tudo possível para entregar na data acordada, né? Tendo a qualidade que os clientes merecem. E lidar com uma gestão expectativa de um sonho, né? Exato, é um sonho, né? Muitas pessoas ali que estão comprando, é o sonho delas ali. Então, tu tem que gerir essa expectativa com compromisso, né? Com honra, né? Para honrar aquele tempo, aquela dedicação da pessoa também ali. É uma tarefa complexa, né? Exato. E um dos pilares da Roga é melhorar o habitat humano. Né? Então a gente leva isso à risca mesmo, né? Bacana. A gente faz o possível e entrega aquilo que o cliente atender as expectativas do cliente, né? Então tem um número que fala que acho que é 70%, 80% das pessoas no Brasil vai comprar um único imóvel uma vez na vida. Então tem que ser um negócio especial, tem que ser um negócio que ele sinta orgulho e gosta de morar, né? Então por isso que a Roga se esforça para atender as expectativas. Muito bacana. E olhando para esse cenário, né, falamos dos números, falamos dos sonhos que a gente precisa lidar com isso, olhando para a tua parte como uma parte estratégica, uma parte de fato que faz a diferença nessa concretização. Atualmente, quais são os principais desafios que você lida
dentro da área? Obviamente tem os prazos, custos, isso eu acho que é uma constante da logística, né? Mas tem algo que você pode destacar atualmente? Claro. A Roga teve uma decisão muito assertiva lá em 2013 de instalar o ERP SAP dentro da empresa. Então tudo que acontece está dentro do nosso SAP, do começo ao final do projeto, né? Então tudo que tu quer saber está lá dentro. Só que ele é um sistema parrudo, né? E a gente sabe que o nosso dia a dia na obra, ele tem desafio o dia inteiro, que exigem decisões rápidas, né? Por exemplo, choveu, tu tava programado para pintar lá fora, o que tu faz? Tu vai deixar o time de pintores parado? Tu não pode, é custo na veia, né? Então tu tem que ter uma decisão ágil para não deixar esse time parado, não deixar ocioso, não incorrer custo. Só que, será que eu tenho material disponível para esse time utilizar? Será que o equipamento que ele usar está disponível? Então, essas equações todas que a gente tem que lidar, né? E quem toma a decisão na obra tem que, ao mesmo tempo, informar para o time de materiais, entregar o insumo, tem que pedir para o time de contratações revisar alguma coisa. Então, é muita gente e é o tempo todo isso. Então, essa é a dinâmica do nosso negócio. Fazer com que tudo fique na mesma sintonia e aconteça no mesmo momento, né? E fazer isso tudo acontecer de forma harmônica é o nosso desafio, né? Quase uma orquestra, né? Quase uma orquestra. Né? Precisa reger todos os... Nós temos as obras e nós temos uma fábrica também, que é o nosso centro de preparação logística, onde a gente tem o sistema RES, onde a gente mesmo produz a nossa laje, né? Ela sai pronta de dentro da nossa fábrica, com todas as exigências de qualidade, técnicas, tudo certinho. Ela chega na obra, né? E é içada por uma grua e vai para o pavimento. Aí nós temos um time especializado em fazer as paredes, né, de bloco estrutural, e 7 dias depois vem o próximo pavimento. Então são 7 dias de ciclo. Isso para a nossa linha Easy, né? Que é a linha padronizada. Então ali o desafio é muito grande, porque tudo não tem margem de tempo. Tudo tem que ocorrer da melhor forma possível, né? Um reloginho, né? É um reloginho. E nós temos daí a questão da mão de obra, nós temos grua, nós temos insumos. Então tudo isso tem que estar numa harmonia para o negócio acontecer, né? E esse é o desafio do dia a dia. E é bacana, porque as coisas acontecem da maneira correta, né? É só quando alguma coisa foge do normal assim que a gente tem que fazer uma operação especial, né? Gastar uma energia maior. Fazer o processo acontecer tem uma energia. Mas vamos dizer que ninguém fica entediado lá. Então, ninguém fica entediado. Né? É bem dinâmico, me parece. O problema acontece quando uma grua quebra, por exemplo. O que tu faz? Né? Tem que ter um plano B, tem C, plano D. B e C para acontecer e minimizar da melhor forma, minimizar os impactos, né? E evitar custo. Porque quando tu fala de canteiro de obras, né? Tudo que está lá é custo. É pessoal, é material, é time de gestão, né? Tudo que está rodando da melhor maneira para a gente entregar no prazo e dentro do custo prometido. Como eu falei, a Roga vende na planta. Então a gente já sabe quais são os nossos números, né? Então tudo tem que andar dentro daquele cronograma. Todo mundo se desafia para fazer isso acontecer. Porque senão sai da última linha, né? Sai da última linha. E até por justamente vender com antecedência, é um compromisso com custo que é um desafio, imagino, né? Exato. Garantir a conformidade do processo como um todo, né? Não é só um desafio do dia a dia, mas é um desafio para fechar a última linha, como você bem colocou. E aí a brincadeira acaba ficando um pouco mais complexa, né? Exato. Tem um exemplo, né? Nós temos um empreendimento muito grande lá em Penha, é o Landscape. São 4 torres de 36 andares. Nós estamos vendendo desde o ano passado. Ele vai ser entregue em 2029. Então tu imagina, temos que ter uma assertividade tremenda, né? Sim. Então, a Roga exige bastante da gente e tu sente lá dentro que quem está lá gosta do que faz e gosta dessa pressão e tu não vê pessoas acomodadas. É aquele pessoal que quer fazer melhor, quer fazer diferente, quer... Botar a mão na massa, né? Botar a mão na massa. Literalmente, né? Literalmente. E é aquele ambiente de aprendizado contínuo, né? Sim. A gente, como tem muitas obras, a gente gosta de experimentar. E se eu fizer nessa obra diferente? É um teste. Se der certo, eu replico. Se não, morre ali. Então tem essa cultura lá dentro e todo mundo gosta desse tipo de coisa, né? Estimular a inovação. Estimular a inovação. Isso é uma cultura
presente lá no dia a dia. Exato, e acho que desde Bacana. 2012 a Roga tem um setor de P&D, que trabalha exclusivamente para pensar em novas tecnologias e novos modos de trabalhar, né? Poxa. Então, inclusive a gente não trabalha para isso, mas a gente ganha reconhecimentos, né, sobre inovação que a gente tem, né? Então isso dá muito orgulho pra gente. Muito legal. Uma coisa que você trouxe bem no começo, que já me trouxe uma curiosidade, é sobre a questão da tecnologia, né? Claro. O quanto que, óbvio, vocês têm um sistema robusto como o SAP dentro da companhia, isso já dá uma boa base para isso, já mostra também o posicionamento de vocês em relação a isso. Mas na tua visão, o quanto que a questão da tecnologia e o acesso a dados influencia no teu resultado de entrega, por exemplo? Como que vocês usam isso no dia a dia? É fundamental para o nosso negócio, né? Porque a obra é um projeto complexo, tem muitas atividades e muita coisa acontecendo o tempo todo. Então tu precisa de previsibilidade, tu precisa saber o que vai acontecer, né? Para tu já se preparar e chegar no momento tu ter insumo e mão de obra contratada, né? Então a Roga investe pesado em ferramentas BIM. Então hoje todo o nosso projeto estão dentro do BIM, que quando estão prontos se conectam no SAP. Temos um time de orçamento que pega aquele projeto e constrói a estrutura analítica de projeto dentro do SAP, linha por linha. Então tem lá 40 mil linhas dizendo o que vai ser feito em cada etapa do empreendimento, né? Aí nós temos também um time de planejamento que bota data para tudo isso. Então todo mundo sabe o que vai acontecer e quando. Então é cada um fazer a sua parte e fazer acontecer, né? Por isso que a tecnologia é fundamental para a gente, justamente porque a gente tem esse conceito de vender na planta. É importantíssimo a gente ter dados de quanto vai custar cada insumo para a gente precificar nosso produto da maneira correta, né? E respeitar nossos prazos, né? Nós temos orgulho de falar que o nosso SAP trabalha com o MRP, né? Que é o Material Requirement Planning. Então, eu tenho uma necessidade, eu tenho uma tarefa que vai acontecer, o RP já roda, já viu o que tem de estoque, já viu o que vai faltar de material, já gera requisições e já tem contratos corporativos com os fornecedores, onde a obra só vai numa tela, clica e em segundos vai para o fornecedor. Precisa de cimento, né? Ele vai entrar nessa transação, vai ver que tem uma requisição de certo número, ele vai clicar nessa requisição e automaticamente vai para o fornecedor, sem interação de ninguém. Por quê? Porque nosso time de suprimentos já tinha informação do que ia ser consumido e já fez, né, contratos corporativos com todos os fornecedores. Então fica muito mais leve, tu não precisa esperar vir uma demanda e negociar, não, tá pronto. Conceito industrial mesmo, né? A esteira tá rodando, todo mundo sabe o que vai acontecer, cada um faz a sua etapa, chega na obra e... Então é uma cadeia totalmente integrada para fazer aquilo rodar. Então, tô vendo que essa gestão, tanto da logística quanto dos fornecedores, talvez é uma dos maiores esforços da Roga hoje, além da própria construção, né? Exato. É justamente garantir esses esforços com antecedência para que o trabalho de todo mundo consiga rodar liso, né? De uma forma tranquila. É o conceito de indústria, né? A esteira de produção não pode parar. Né? Então todo mundo se esforça para que não haja interrupções, né? E no cenário que a gente atua, desde 2020 a gente vem enfrentando escassez de mão de obra, né? E os nossos empreiteiros na obra são todos terceiros, né? Tirando da nossa linha industrializada, e não tem mão de obra, não tem. E o mercado está aquecido, então a gente faz negociações de longo prazo com nossos fornecedores, né? A gente, como tem muitas obras, a gente vende para ele a chance de se performar, ter mais obra lá na frente para continuar. Entendi. Né? E isso eles gostam bastante, mas mesmo assim é desafiador. E é engraçado, né? Porque agora, olhando esse cenário, me veio na cabeça agora, pensando na escassez de mão de obra, principalmente aqui no nosso estado. E a construtora trabalha exclusivamente aqui nesse estado, né? Então a gente tem um percentual de pessoas que estão sem emprego de 3,5%, ou seja, pleno emprego, né? Todas as áreas estão com dificuldade de conseguir mão de obra. Eu imagino que vocês que precisam de muita mão de obra para rodar os projetos ao mesmo tempo, deva ser talvez uma das áreas que mais estão sofrendo com essa escassez, né? E a própria migração de ramo, né? Porque tem trabalhos que você não vai conseguir substituir tão facilmente por tecnologia.
que são as pessoas que estão de fato na obra, que estão no canteiro, que você não consegue substituir. E eu imagino que essas pessoas estão migrando também as atuações justamente por isso, né? Buscando outras condições. Como é que isso impacta essas entregas para vocês? O que vocês buscam otimizar para talvez não depender tanto disso, né? Ou como que funciona isso na prática? A nossa área de contratação de mão de obra, de fornecedores, foi uma área que a gente investiu bastante nos últimos anos, né? E nós temos um time parrudo hoje que está dando conta do recado. Inclusive a gente temos um time que fica procurando fornecedores não só em Santa Catarina, mas Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, e vendendo a Roga e trazendo eles para cá. Então a gente consegue de certa forma mitigar isso, mas a gente tem um senso de urgência de que a gente precisa industrializar cada vez mais, né? Tem um estudo que mostra que em 2016 a idade média de um mestre de obra era 35 anos. Agora em 2025 a idade média do mesmo profissional está em 45 anos, né? Então, é o mesmo cara. É o mesmo cara. Então não teve renovação. O filho do pedreiro não quer mais ser pedreiro. Né? Ele tem outras condições, ele vai estudar para ser um engenheiro, outras profissões, né? Quando a gente fala do servente, que é a porta de entrada para trabalhar na construção civil, hoje o salário é um salário bom, né? Só que compete com outras modalidades, como o Uber, por exemplo. E tu está dentro de um carro com ar-condicionado, ou entregador do iFood, por exemplo. Então, para esse ramo, para essa porta de entrada, hoje há muita competição. E obra a gente sabe que é um ambiente mais difícil, é sol, é chuva, é trabalho mais pesado, né? Então o desafio ali é grande. E estamos procurando daí alternativas para substituir, não substituir por completo, né, mas como depender menos dos profissionais, né? Inclusive semana passada eu estava no Rio Grande do Sul visitando um fornecedor que ele tem um robô para pintura externa. Cara, é um negócio bem bacana. A gente está em tratativa com ele, tende a dar bons frutos, né? Vai um tempo de maturação ainda, mas a gente vê uma grande oportunidade nesse segmento, né? Onde tu precisa hoje de mão de obra, balancim, tem questões de segurança, tem legislação e tudo, tu substitui porque tem uma máquina fazendo o teu trabalho, né? Então, é nesse tipo de coisa que a Roga investe. Muito legal. E vocês têm hoje observado mercados fora até do Brasil, se os desafios são similares, se eles têm outros, você tem uma ideia dessa dinâmica com empresas de fora? Sim, sim. Inclusive a gente vai em feiras, né, ao redor do mundo, para ver o que o pessoal está fazendo, ver as novas tecnologias, né, e a gente adapta aqui para a nossa realidade. Só que o Brasil ainda depende muito do trabalho artesanal, né, diferente lá de fora, onde o pessoal já aceitou mais fácil, a tecnologia é mais barata, aqui muitas vezes, se tu bota numa balança entre o jeito convencional e o jeito mais tecnológico, a conta não fecha. Entendi. Aí às vezes o cliente não vai pagar essa diferença. Então essa é uma barreira que a gente tem, né? O jeito tradicional às vezes é o mais barato de fazer. Quando a gente tem também um espaço que tem mais mão de obra acessível e tudo mais, né? Eu imagino que o desafio desses lugares é justamente equilibrar a remuneração, né? E aí os equipamentos ajudam a pessoa a produzir mais, para fechar a conta. Para fechar a conta. Né? E lá o pessoal faz conta em dólar. O equipamento está em dólar, fica mais fácil. Para a gente que tem que transformar em real, fica um pouco mais pesado, né? Para se pagar o negócio leva muito mais tempo, né? Aí é o custo Brasil. Né? É o custo Brasil. O custo Brasil entra ali na veia e impede a gente de inovar como a gente gostaria, né? Entendi. A gente faz tudo que a gente pode para continuar inovando, mas essa barreira, né? Ela às vezes dificulta um pouco o nosso processo. E na tua visão pessoal, assim, isso deve mudar nos próximos tempos? Você vê uma luz assim daqui a uns 5, 10 anos, ou acha que ainda é mais, não, isso aqui no Brasil vai levar mais tempo? Eu acredito que a gente está se coçando, o Brasil inteiro está se coçando, né? A gente está mais aberto a ver o que está fazendo lá fora, a trazer tecnologias, né? Vide os carros elétricos, o jeito que entraram no Brasil, uma força que não imaginava, né? Então, como o nosso mercado de construção está aquecido, a gente vai ter que fazer alguma coisa. Então, eu acredito que entidades políticas, entidades empresariais vão dar cada vez mais força para o nosso segmento e ajudar a trazer a inovação que a gente precisa. É questão de... é prioridade, né? Não tem o que fazer, não vai ter mão de obra. E a gente precisa continuar construindo, né? O déficit brasileiro, acho que é de 5 milhões de habitações.
Uau. Então, tem 5 milhões de famílias precisando da primeira moradia. Então, a gente tem muito trabalho pela frente. E inovar e mecanizar tem que ser prioridade, porque senão a gente não vai conseguir. Né? Entendi. E, bom, isso então já traz até um olhar bem direto ao ponto, né? Cara, tem um déficit absurdo, não estamos construindo porque está sobrando, mas sim porque estamos correndo atrás, né? Estamos correndo atrás de cada vez construir mais, e a única forma de otimizar isso, porque a mão de obra está caindo, é justamente tentar automatizar processos e tentar deixar a eficiência operacional, como vocês têm feito diretamente, né, ao longo do tempo, trazendo tecnologia, mas a barreira ainda é o mercado. Eu tenho observado alguns movimentos assim, falando de novos materiais, sobre steel frame para construção, coisas que aqui ainda é muito um tabu, né? Um tabu, né? Mudar materiais de construção, trabalhar com novos produtos, né, para a própria construção civil, não só para a fundação. Eu falei no último episódio com a Termotécnica, justamente eles produzem o EPS justamente para a construção civil em alguns pontos, mas aqui ainda não tem uma aceitação, apesar de no mundo isso já ser bem difundido. Então é nítido essa barreira de entrada para novidade quando a gente fala de construção aqui, né? E como que, olhando para a Roga, olhando para a tua vivência, que já teve uma vivência internacional, como é que vocês buscam superar esses desafios de romper essas barreiras, né? Porque eu penso que o papel de vocês é de protagonista, né? De sair na frente. E o desafio de sair na frente é justamente esse, né? Pô, ter que fazer a trilha, eu tenho que ainda cortar um ato na frente. Sim. Como é que vocês se mantêm motivados para fazer isso? Buscam fazer isso de uma forma diferente? Enfim, Claro. Como que vocês trabalham esse assunto internamente? Claro. Nós temos um setor na Roga que chamamos de inteligência de mercado, que ele vai colher informação, né? O que está acontecendo, o que o cliente lá na ponta quer, né? Então, eles sempre nos dão insights do que a gente precisa fazer, né? E nós já temos projetos dentro de casa que já englobam a questão do drywall, né? E a conta está fechando. Então, isso é o mais importante, né? Não adianta ter uma solução onde a conta não fecha. Perfeito. Então, a gente sempre faz esse tipo de análise, né? Então, temos projetos aí pela frente que vão ter esse tipo de solução, e vai ser uma outra mão de obra que vai estar dentro dos empreendimentos, né? Então vai ter uma construção mais limpa, mais enxuta e mais rápida, né? Então a Roga gosta de trazer inovação, mas sempre tem que fazer conta, né? Não adianta algo ser inovador, mas que não caiba no bolso do cliente, aí tu não vende o empreendimento. Ou se é algo inovador que tu não tenha mão de obra disponível para fazer isso, né? Então é uma equação complexa, e a Roga é muito pé no chão. Ela gosta de estar na vanguarda, né, das tecnologias, mas quando passa desse crivo financeiro, aí a gente começa a botar em produção na prática mesmo, né? Tem que ter propósito, né? Exato. Um propósito para melhorar alguma coisa, ou melhorar um processo, um custo, alguma coisa, senão não faz sentido, né? Exato. Tem que tem que caber no bolso do cliente. Né? É uma premissa que a gente tem, né? Não adianta fazer algo muito complexo, muito diferente, mas que não cabe no bolso do cliente. O que vai acontecer? Ele vai pagar por isso, né? A solução ainda está cada vez ficando mais comum no Brasil. Então está tendo mais tecnologias, está tendo mais mão de obra. Então a gente vê que daqui a pouco a conta vai fechar e tudo tende a melhorar. Nossa, né? Legal. E uma coisa que você comentou foi justamente processo ser um reloginho, né? Vocês estarem com dados o tempo todo, compartilhando isso com fornecedores, puxando essas demandas dos fornecedores. Na tua visão, qual que é o papel dessas parcerias estratégicas que vocês fazem, robustas, que garantem essas operações? Como que vocês hoje mensuram o papel dessas parcerias no dia a dia das construções? Né? É um ponto importante, né? Porque todo mundo gosta de previsibilidade, né? A gente gosta de antecipar nossos passos, o fornecedor gosta de saber o que vai acontecer para todo mundo se preparar, né? Então a gente tem um diálogo aberto com nossos fornecedores
e deixando claro o que a Roga vai fazer. Inclusive esse número de land bank que a gente tem é um número que a gente é oficial e a gente divulga para todo mundo, né? Para mostrar que a Roga é uma empresa perene. Tem uma solidez financeira, tem estrutura, tem princípios e ela vai longe. Então, vem com a gente que vai dar certo, né? Se você é o fornecedor que tem produto a oferecer, tem mão de obra a oferecer, nós temos terreno para construir, né? Então a gente consegue fazer essas parcerias a longo prazo, né? Inclusive a Roga muda cenário econômico, muda tudo, a gente tem uma solidez muito forte, a gente paga em dia colaboradores, fornecedores, né? É um negócio que a gente se orgulha muito de fazer, né? Então, a Roga tem na sua essência dos sócios uma visão mais conservadora, mais agressiva, né? Então, a gente sempre dá um passo, mas dá um passo certeiro, né? Um passo que realmente vai nos levar para frente. É assertivo. Assertivo mesmo. Bacana. Isso eu acho que é o que garante também essa solidez, essa confiança, e quando você fala de fornecedor, ter essa troca também estimula o próprio fornecedor a investir, a melhorar, porque ele sabe que vai ter esse fornecimento recorrente, né, com vocês. E aí, falando de fornecedor, a gente se coloca nessa posição de englobar também com a Roga. Fizemos já projetos em conjunto, né, e temos um trabalho aí bacana. Como que a Roga observa esse movimento internacional? Vocês buscam também novidades fora para implementar aqui em primeira mão? Vocês observam esse movimento assim do mercado e tentam de alguma forma ser protagonista disso aqui? Como é que é essa relação da Roga com a parte internacional hoje? Né? A Roga, ela vê a necessidade da gente buscar lá fora soluções, né, para melhorar o nosso dia a dia. Inclusive a Inglobal é nosso grande parceiro nisso, né? A gente inclusive teve um brainstorm esses dias que foi muito importante para a gente, para ajudar a desenhar internamente o nosso processo de importação. Porque buscar a solução lá fora, fazer isso caber no nosso preço do empreendimento, né, e trazer para cá e distribuir para as obras, é uma logística complicada, né? Então a gente precisa de um parceiro de confiança para nos ajudar a fazer esse negócio acontecer de uma forma mais natural possível, né? Então a gente fica muito agradecido pela parceria que nós temos, né? E agora é o momento da gente olhar lá para fora. O que eu posso trazer para facilitar meu dia a dia, né? A gente tem muita coisa que utiliza no empreendimento. Eu posso falar que nós temos, pega um empreendimento médio, a gente vai ter 1.500 itens diferentes, né? Grande parte é produzido na China, só que nem tudo eu consigo trazer, porque muita coisa precisa de medição fina, né? E entre essa medição fina e importar, às vezes eu não tenho o lead time correto, né? Porque a importação está olhando 6 meses no mínimo, né? Então é algo que a gente está aprendendo também, o que dá para eu importar para não impactar prazo de obra, mas que eu tenha redução de custo e competitividade, né? Para não interferir no core, que não é isso, né? O core da Roga é justamente entregar a obra. Né? Entregar a obra no prazo, né? Então, o que eu posso trazer lá de fora que me ajude, que dê valor ao cliente, né? Mas que não impacte no meu prazo. Então, eu acredito que nos próximos meses a gente vai fazer bastante coisa interessante, né? A gente está descobrindo um horizonte para a gente começar a trabalhar mais com importação, né? Desbravar. Vem novidade boa por aí, né? Vem, né? É isso aí. Tem que ver. E o que você vê aí, né, para a gente já ir para encerrar o nosso assunto, de tendência para esse setor imobiliário, casado com a logística para os próximos anos, para a gente poder falar isso com a nossa audiência como um todo? O que a gente pode esperar desse setor daqui para frente? A logística, a gente age como inteligência do negócio, né? Quando a gente fala de inteligência, a gente precisa deixar as coisas mais simples. A gente precisa tirar a complexidade do negócio, né? Então, o que eu vejo para os próximos anos é a logística sendo cada vez mais protagonista da obra e trazendo as coisas prontas. Por exemplo, pintor vai começar a pintura, sei lá, no dia 20 de outubro. Dia 18 de outubro, o kit de material que ele precisa tem que estar disponível para que a esteira de produção dele não pare.
Então a logística vai trabalhar cada vez mais com esse propósito, de já antecipar e fazer aquele ajuste fino para que o material chegue lá naquele mesmo momento. Tá, mas aquela semana deu chuva, o que acontece? O pintor pode postergar, mas o material tem que estar lá, né? Porque a gente tem que garantir que as coisas aconteçam, né? O material tem que estar na quantidade correta e o material correto para aquela aplicação, né? Então, esse é o desafio que eu vejo, né? E algo que eu sempre falo pro meu time, a gente tem que estar no campo jogando, não na arquibancada assistindo, né? A gente tem que fazer parte daquele movimento, ajudar a fazer acontecer, né? Não pode ficar só dando palpite, dizendo, devia fazer isso, devia fazer aquilo. Não, tem que estar junto, porque aí a gente vai ganhar o jogo, né? Bacana. De junto pro gramado e vamos fazer acontecer. Então, a gente pode dizer que o futuro é trabalhar mais de forma preditiva. Preditiva, exato. Não Concordo. olhar só para o passado, mas só pensar no futuro para que aconteçam as coisas no tempo certo, e obviamente isso com dados, tecnologia e com essa inteligência, né? Que inteligência eu acho que resume tudo isso, né? Exato. Dados, tecnologias, processos. Tirando complexidade, trazendo agilidade, né? Deixando a coisa mais simples para quem está lá na ponta do processo, né? Então, é onde a logística está inserida e é onde a gente tem um oceano azul de oportunidade para desbravar. Um desafio grande é justamente, a gente sempre conversa sobre processo, e aí eu estou compartilhando todo o processo, né? De qualquer processo. O grande desafio é ser simples, mas ser simples não é ser simplista, né? Porque o simples eu acho que é a questão mais difícil da gente poder promover numa organização, porque por trás do simples existe muita coisa acontecendo e tem que ter uma conformidade, mas essa conformidade ela é complexa. Mas para frente do processo precisa ser simples. Precisa né? ser a interface dele. A interface, como a comunicação, mas como ser simples sem deixar os detalhes de lado, né? Exato. Esse é o grande desafio, né? Eu tenho um exemplo bom, Rafael, que completou um ano de um projeto que a gente fez voltado na área de transportes, onde a gente modificou uma peça do processo, né? Essa mudança trouxe a robustez que a gente precisa, né? De compliance, de gestão e tudo, mas trouxe uma economia de mais de R$1 milhão em 12 meses. Então, a conta do processo ficou excelente, né? Então, reduziu R$1 milhão só movimentando o processo. Então isso nos abriu os olhos e hoje a gente está investindo em outras áreas que vão trazer um retorno até maior, né? Se a gente falar de geração de resíduos, construção, a gente tenta, como Roga, tenta cada vez diminuir o nosso geração de resíduos, né? Mas às vezes é inevitável do processo. Sim. Mas nós estamos com um projeto forte de gestão de madeira e recicláveis, tem o potencial de economizar 7 dígitos em 12 meses também, né? Só repensando o processo e trazendo mais agilidade onde precisa. Então, esse tipo de coisa que a gente navega e dá para economizar muito dinheiro. Quando a gente fala no horizonte de 26 obras, que é o que a gente tem hoje, tem muita oportunidade. É só arregaçar a manga, ir para o canteiro, ver o que precisa ser feito e trazer agilidade. E esse, inclusive, é uma das metas do nosso setor, né? 50% do nosso indicador é baseado em redução de custo. Então, todas essas áreas que eu tenho dentro da logística, cada área está focada em como fazer melhor, mais fácil, reduzir custo, né? E graças a Deus a gente está batendo esse indicador. Estão batendo isso. Isso é importante, mas eu achei bacana quando você trouxe essa forma de não estar na arquibancada, né? Estar lá jogando faz muito sentido, porque a gente aqui falou bastante de dados, falou de tecnologia, de melhoria de processo, mas isso só é possível fazer estando ali dentro, né? Exato. Que eu penso que quanto mais distante a equipe está do processo, menos oportunidades a gente vê de otimização. E isso, no fim das contas, é menos redução de custo, né? Exato. Então, consequentemente, menos resultado para a meta que vocês têm. Então, essa cultura de jogar junto, que você trouxe até nas outras perguntas que a gente falou, que a galera tá lá no meio, que a galera não faz corpo mole, né, de não querer participar ou de estar só vendo o seu próprio lado, quando você traz esse resultado, traz essa meta, faz muito sentido, porque é só isso que vai gerar o resultado de fato, né?
só isso que vai fazer com que o time continue também nessa pegada Exato. de otimização para garantir as próximas metas. Então ter essa meta alinhada também com o desafio e essa capacidade do time de poder fazer isso no dia a dia, que eu acho que é o primordial, né? De ter pessoas com essa cultura para fazer isso acontecer no dia a dia. Exato. E a Roga te dá essa oportunidade. Ela deixa você inovar. Ela te dá ferramentas para isso. Ela te incentiva a inovar, né? A pensar diferente, sair do tradicional. A gente tem que fazer o que está sendo feito, né? Mas a gente consegue ter um tempinho na agenda para visitar a obra, para ir lá, falar com as pessoas, entender, cara, qual é a tua dificuldade? E assim, uma coisa que a gente vem percebendo, eu que estou aqui fora, eu não sei a tua dor, eu não sei como resolver às vezes, mas conversando contigo, tu vai me dar uma solução. E o que a pessoa precisa? O que a pessoa da ponta precisa? Alguém que ajude ela a tornar aquele plano em realidade, né? Então muitas coisas a gente resolve conversando, dialogando, né? Pegando os insights. Não tem nada da NASA que tem que fazer um estudo gigantesco, não. Ouve as pessoas, ouve quem está operando. Muitas vezes ele tem a solução, né? Aí tu traz para a nossa realidade, apara as arestas, transforma isso num processo que funcione, porque uma planilha aceita qualquer processo. Sim. Mas no dia a dia, será que vai funcionar? Sim. Será que esse processo que passa por 20 setores diferentes vai funcionar na prática? Será que a gente vai atender o lead time e vai atender a obra no prazo? Tem que pensar isso, né? Quando tu casa isso, tu pega a informação de quem está lá na ponta, tu traz para a nossa realidade, a gente dá bota aquela inteligência no processo e devolve, a gente tem um retorno financeiro muito bom. Como eu falei, a Roga vende na planta. Então, quando a gente começa a obra, o produto já está vendido. Então, tudo que a gente conseguir enxugar é margem para a empresa. É números que a gente consegue melhorar dentro da nossa empresa no todo, né? E aí isso se traduz em qualidade para as pessoas que estão fazendo parte das obras, estão fazendo isso o dia a dia de fato acontecer, né? Exato. Isso é bacana quando as pessoas têm essa consciência também. E eu penso que quando vocês estão lá, justamente compartilhando o dia a dia, trocando, as pessoas entendem isso, né, diretamente, né? Não é só alguém falando, né? Mas não, pô, se o cara tá vindo aqui falando comigo e se importando, cara, isso aqui já é um pouco diferente. Talvez é isso também que ajuda a Roga a construir esse legado aí em todos esses anos de tanto sucesso. Exato. Às vezes tem aquele sentimento, né? Ah, eu tô aqui na obra, o cara tá no escritório, tá mandando e-mail para mim o tempo todo, e o cara do escritório fala que a obra não faz o que tem que fazer. Sim. Mas a gente parou com isso, né? A gente vai lá ver, a gente pega a mão junto, todo mundo tá no mesmo barco. Então todo mundo tem esse senso de pertencimento, de estar junto na coisa e fazer acontecer, né? Ninguém tá sozinho, né? E ninguém consegue fazer nada sozinho. A gente é um time e nós temos que dar as mãos e buscar o nosso resultado, né? Aquilo que a gente sempre fala, né? Quando a gente lança um empreendimento, eu lancei uma flecha, né? E ela vai chegar no alvo, e vai chegar naquele momento. Então todo mundo tem que estar junto, né? E esse senso de estar no mesmo barco é nítido na Roga, em todos os setores, né? Isso é muito bom, isso deixa a gente bem orgulhoso. Que bacana, cara, isso é bem inspirador. E eu já tive, né, a gente está lá no mesmo ambiente, lá no Perini, no Ágora, e eu já tive a oportunidade de passar lá pelos corredores e eu vi que vocês têm, o que a gente falou de tecnologia lá, vocês vê dashboards para tudo que é lado, né? Exato. Telas com dashboards pela empresa inteira, gestão à vista de vários indicadores, passando por lá, o que me chama a atenção é isso, né? E você já tem isso bastante enraizado, processo, eficiência operacional. Como que vocês têm se preparado para um futuro onde a gente tem falado muito de inteligência artificial? Quanto que isso impacta para vocês de alguma forma? Vocês têm olhado para algum outro horizonte que a tecnologia vai ajudar vocês com uma análise de dados diferente, talvez do que tem sido feito até agora? A metodologia, né, de trabalho da Roga é sempre baseada no Falcone. O Falcone é o grande guru nosso e ajudou a gente, a metodologia dele nos ajudou a fazer nossos processos de gestão à vista, indicadores, eu esqueci o nome, gestão por diretrizes, né? Então, isso tá no sangue de todo mundo, né? Então, a gente sabe dos nossos desafios, né? E a gente entendeu que integração é a chave do nosso futuro. Inclusive, nós temos um projeto que vai completar um ano, agora em novembro, que toda sexta-feira de manhã tem um gerente, um coordenador, um analista sênior de cada área, né? Olhando uma obra. Como é que a gente faz essa obra funcionar igual um reloginho, né?
E a gente está conseguindo, a obra está rodando, o negócio está acontecendo, né? Então, a Rogan investiu muito em tecnologia e agora a gente está usando isso, né? E a tecnologia por si só não quer dizer nada. Tu tem que ter as pessoas envolvidas, tem que todo mundo estar junto, tem que estar tudo integrado. Não só o sistema, mas as pessoas também, né? Então a junção de sistema e pessoas num ambiente produtivo, num ambiente desafiador, é o que vai levar a gente mais para frente, né? Vai levar a gente adiante, atingir os objetivos, né? A questão de inteligência artificial, a gente usa bastante na questão de projetos e todas as ferramentas que envolvem BIM, e está cada vez mais descendo mais para a operação, né? É mais difícil a gente trazer porque é um trabalho mais mecânico, é um trabalho mais manual, né? Claro. Mas na parte de escritório a gente tenta utilizar cada vez mais para simplificar as rotinas, né? Diminuir a burocracia para o time de campo, né? Perfeito. E algo que a gente fala lá dentro é que às vezes as pessoas têm medo de, vou perder o emprego por uma inteligência artificial. Isso é balela. Só vai perder emprego aquele profissional que não souber utilizar a inteligência artificial a seu favor. Perfeito. Porque ele vai ajudar você cada vez mais longe. Vai te ensinar a fazer processos, a tomar decisões mais assertivas, né? De maneira mais rápida. Muito bacana. E para a gente também complementar um pouco, falando especificamente com profissionais que talvez se inspiraram aqui na nossa conversa, ou até empresas que estão olhando para processos logísticos, quais competências para as pessoas poderem desenvolver que você pensa hoje que são cruciais para trabalhar nesse novo momento profissional, óbvio, de todas as profissões, mas pensando especificamente na tua posição, na logística, quais são as competências que você valoriza, que você indica que as pessoas se desenvolvam para ter um sucesso aí no futuro? Sobre as capacidades que o profissional de logística precisa, né? Capacidade de tomar decisões baseada em dados, né? Dados e fatos, não em achismo, porque toda decisão gera um custo, né? Quanto melhor embasado, melhor vai ser a tua decisão, melhores serão os resultados, né? Então, a tomada de decisão tem que ser uma prioridade para todo tipo de profissional, seja você analista júnior, sênior, gerente, diretor, né? E sempre pensar na integração dos profissionais, sempre lembrar que a gente não está sozinho, a gente tem que fazer o que a gente faz em parceria com outras áreas e buscar a integração, né? A gente só vai atingir nosso objetivo se todo mundo está vendo a mesma coisa no mesmo momento e buscando isso. Então tu tem que ter essa resiliência também, porque para entender que lidar com as pessoas às vezes não é tão fácil quanto a gente imagina, né? Então tu tem que entender de gestão de pessoas, tem que saber que cada pessoa é de um jeito diferente, e às vezes tu tem que botar, como é que eu posso falar? Botar processo acima do relacionamento, né? Não sei se ficou legal isso, mas acho que é por aí. Eu acho que faz bastante sentido, e é importante a gente trabalhar a gestão de pessoas, inclusive para pessoas que não são gestoras de pessoas, né? Porque a gente consegue entender bastante como que é complexo as relações humanas, comunicação. Eu sempre converso com outros gestores e eu vejo aí que é nítido, assim, 95% dos problemas das empresas é comunicação. Comunicação. Né? Se a gente resolver uma parte desses 95%, a gente já vai estar à frente de grande parte das outras organizações, né, trabalhando essa comunicação. Então é importante ter essa noção do todo, né, mas o profissional precisa ter essa consciência, porque às vezes parece que o processo está assim, por que ele não funciona assim? Porque tem pessoas envolvidas. Exato. Tem tecnologia envolvida, tem o grande pessoas, processos, tecnologia. A gente tem que fazer um malabarismo para que tudo esteja funcionando ao mesmo tempo. Acho que essa é a grande tradução dessa maestria, né, de gerir pessoas, gerir processos. Exato. E ter um sucesso numa empresa. E essa é a grande sacada, né? É a gestão de pessoas, né? Independente de qual cargo que você atue, você tem que entender de pessoas, né? Porque atrás de cada processo tem uma pessoa atuando. E se tu não souber de pessoas, tu não vai entender de processo, não vai entender de nada, né? Então isso é primordial para trabalhar no mercado competitivo como a gente atua, né? Excelente. Bom, Rafa, a gente está chegando ao fim. Aqui queria te agradecer muito pela tua presença, pela tua troca, generosidade em trazer aí também todos os assuntos
Fiquei muito inspirado de te conhecer um pouco melhor, conhecer um pouco mais a história sua e da Roga, e a sua na Roga também, né? Isso foi bem bacana. Queria que você pudesse compartilhar com a nossa audiência como as pessoas talvez possam se conectar contigo, como elas podem conhecer um pouco mais a Roga, saber um pouquinho mais disso que a gente veio falando aqui. Rafa, eu que agradeço pela oportunidade, tá? Estou muito feliz de estar aqui batendo esse papo sobre tecnologia, construção e logística contigo, né? E minhas redes sociais é rafael.damin, com N no final. Um decorado em cada cidade, aberto de segunda a segunda, com o time preparado para receber todas as pessoas, né? Então, e nós temos também um site 24 horas por dia, disponível com todos os empreendimentos, e uma sacada boa da Roga. Um corretor pode fazer um contrato qualquer hora do dia. O sistema funciona 24 horas por dia. Então, se 5 da manhã tu ficou inspirado e quer comprar um apartamento, fala com o corretor, ele vai conseguir fazer o contrato para você. Mas eu tô na Tailândia, passando as minhas férias. Não tem problema. A gente consegue enviar o contrato para ti via e-mail para lá, sem problema nenhum. Então a gente fecha negócio em qualquer lugar do mundo. Esse é um outro ponto principal do investimento em tecnologia que a Roga faz, né? Muito bom, muito bom. Bacana. Bacana. E você que ouviu a gente até aqui, que gostou do nosso papo, gostou das conversas, se conecte com o Rafael também nas redes sociais, se conecte com a Roga também nas redes sociais e também no site oficial para poder saber um pouquinho mais, e caso você tenha esse interesse em buscar um imóvel, considere a Roga aí como uma alternativa na sua escolha. Se você também gostou do nosso conteúdo, compartilhe esse conteúdo, comente aqui embaixo, para que mais pessoas possam também interagir conosco e ter acesso a esse conteúdo. E muito obrigado e até o próximo. Tchau!